Boa tarde, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 7º ano. A nossa aula de hoje é o quê? Corrigir o nosso livro de atividades. Vamos lá, abram aí no capítulo 7, página 48, tá? Tem aí na número 1, a questão número 1. O texto a seguir trata do urbanismo nas cidades maias e em outras cidades da Mesopotâmia. Leia com atenção. A gente já leu o texto, com certeza vocês já se familiarizaram com ele em casa. Vamos lá. Com base na leitura do texto, assinale as alternativas corretas sobre os maias. Vamos lá. A questão correta é a letra A, C e a letra E. Vamos lá. Número 2. Os incas se destacaram por suas construções. Observe a imagem a seguir e leia o texto que acompanha. Vocês vão ler o texto em casa aí. Vamos lá à primeira pergunta, letra A. Página 49, tá? Letra A. Por que os incas construíram uma extensa rede de estradas? Resposta. Porque as estradas permitiam o deslocamento do imperador e de outras pessoas pelos territórios do Império e facilitava a troca de comunicação entre as diferentes cidades incas e seus administradores, beneficiando também o comércio. E também era um meio, fechou já, tá? Mas também era um meio do imperador saber que estava acontecendo ali no império dele, que na realidade, quando iam fazer a parte de correios, acabava um falando isso, falando aquilo e chegava tudo ao ouvido do imperador. Letra B. Porque, de acordo com o texto, muitas das estradas incas exigiam grandes feitos da engenharia. Resposta. Porque as estradas eram feitas em terreno montanhoso e íngreme. Letra C. Quem é a pessoa retratada na imagem que se desloca a pé como os demais? Resposta. As pessoas retratada é o imperador Osapainca. Como indica o texto, ele era carregado em uma liteira. Ponto. Era considerado filho do sol, vírgula, a maior divindade entre os incas. Questão número 3. A geografia do Império Inca, centrada nas cordilheiras dos Andes, não afetou apenas a construção das estradas, mas também a agricultura. Explique como isso ocorreu. Resposta. Com a expansão territorial, o Império Inca teve um grande aumento populacional e era preciso produzir alimentos para todas as pessoas. Ponto na mesma linha. Assim, cada pedaço de terra era aproveitado, incluindo as encostas de montanhas. Vírgula. Por isso, em muitas montanhas eram construídos terraços em andares contido por uma parede de pedra. Número 4. A respeito da prática religiosa dos astecas, responda. Letra A. Qual era o papel dos sacerdotes nessas cidades? Resposta. Os sacerdotes faziam parte do grupo dominante da sociedade e ocupavam posição de destaque, já que a religião era um dos aspectos mais importantes na vida dos astecas. Letra B. Como a prática religiosa dos astecas pode ser descrita? Resposta. Os astecas, como outros povos da Mesoamérica, eram politeístas. Ponto. Eles acreditavam em deuses ligados a elementos da natureza e faziam diversas oferendas a eles. Número 5. Os povos pré-colombianos foram derrotados pelos espanhóis no século XVI. O encontro entre europeus e nativos causou bastante estranhamento, como informa o texto a seguir. Mesma coisa, vocês devem ter lido o texto aí. Vamos à correção. Com base na leitura do texto, responda.
Por que os espanhóis acreditavam trazer a verdadeira fé aos índios? Resposta: os espanhóis trouxeram para o território americano a fé cristã, vista por eles como a única verdadeira e aceitável. Letra B. Para os astecas, o que representavam os sacrifícios humanos? E para os espanhóis? Vamos lá. Os sacrifícios, resposta, né? Os sacrifícios faziam parte da maneira como os astecas encaravam a própria existência. Ponto. Já para os espanhóis, a prática apenas comprovava a barbárie em que acreditavam viver os nativos. Letra C. Qual foi a reação dos espanhóis diante das manifestações religiosas dos astecas? Resposta: não houve qualquer tentativa por parte dos espanhóis de compreender o modo de vida da população nativa. Ponto na mesma linha. Com o objetivo de dominação e exploração, assim que eles asseguram o domínio sobre o Império pré-colombiano. Número 6. Os astecas fixaram-se na região de Tenochtitlan em 1325. Em aproximadamente 200 anos, constituiu um grande império na Mesoamérica. Como ocorreu a expansão dos astecas? Resposta: as conquistas de territórios ocorreram primeiramente pelas cidades próximas, por meio de uso de exército grande e muito bem organizado. Ponto. As cidades e os povos conquistados eram divididos em províncias e obrigados a pagar tributos. Número 7. Identifique o que representa as imagens a seguir e que povo pré-colombiano elas se referem. Indique também quem eram os responsáveis por produzir as peças retratadas. Vamos lá. Resposta. A primeira imagem está aí. A imagem retrata um quipô inca. Os quipôs eram uma espécie de cinto de lã ou de fibra vegetal constituído por vários filos com nós usado para registrar informações. O outro aqui embaixo são tipos em hieroglifos, né? A imagem apresenta sistema de escrita maia. Ponto. Eles eram usados para registrar acontecimentos referentes à nobreza, como casamentos, nascimentos, mortes ou a ascensão ao poder. Número 8. Uma característica comum aos três povos pré-colombianos estudados é que eles... Vamos lá. A questão correta é a letra C. Eram politeístas. Vamos lá. Agora vamos para o capítulo 8. Povos do Brasil. Sobre os indígenas que viviam nas terras que formam o Brasil atual, assinale a alternativa correta. A correta é a letra D. 2. Leia o texto a seguir para saber mais sobre alguns aspectos da vida e da cultura dos indígenas que habitavam as terras americanas que foram ocupadas pelos portugueses. Aí tem um texto, vocês já leram, né? Vamos lá. O texto nos ajuda a entender que a resposta correta é a letra B, tá? Número 3. Por muito tempo, historiadores priorizaram as fontes escritas na elaboração de suas pesquisas. O fato de indígenas não terem deixado registros escritos da época da chegada dos portugueses foi significativo para a construção de uma história pautada por um olhar europeu. Explique essa afirmação. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vamos lá. Resposta. As informações que chegavam até nós sobre o modo de vida dos indígenas foram registradas pelos europeus, ou seja, pelo olhar de pessoas de fora desse grupo que não entendia seus hábitos. Ponto na mesma linha. Com isso, esses relatos muitas vezes são marcados por juízos de valor.
Virou a página, aí vocês estão vendo aí um mapa do Brasil. Observe o mapa a seguir, em que podemos identificar os troncos linguísticos indígenas. Vamos lá. Ao estudarem os diversos povos indígenas que habitavam as terras que formam o Brasil atual antes da chegada dos portugueses, antropólogos e linguistas classificaram essas populações de acordo com os troncos linguísticos. O que é um tronco linguístico? Resposta: chamamos de tronco linguístico um conjunto de famílias linguísticas, ou seja, há línguas que têm uma origem comum. Letra B. Com base no mapa, quais eram os quatro principais troncos linguísticos encontrados no Brasil e a localização de cada um deles? Resposta: Tupi, no litoral, em boa parte do atual Sudeste. Vírgula. G, no chamado Plano Central. Caraíba ou Cariba, no Pará, em Roraima e em parte da Amazônia. E Arauquê, em parte da Amazônia, em Roraima e Amapá e Mato Grosso. Letra C. As línguas da família Tupi-Guarani não são as mais conhecidas entre as línguas nativas. Você sabe dizer por quê? Resiste abaixo. Resposta: porque os povos de línguas de família Tupi-Guarani ocupavam o litoral do território brasileiro e constituía a maioria da população com o qual os portugueses entraram em contato quando aqui chegaram. Ponto na mesma linha. Por causa disso, o tupi foi uma língua aprendida por alguns dos indivíduos que vieram da Europa. Página 53. Leia o quadro a seguir do pintor holandês Albert Eckhout, que esteve no Brasil no século XVII. Tem um textozinho aí, você já deve ter lido. Com base na leitura do texto e na leitura da imagem, responda: o que essa sociedade pertence aos personagens retratados na pintura? Os Tapauiá. Letra B. De acordo com o texto, os enfeites com penas não são usados em atividades corriqueiras. Observando os elementos que aparecem retratados com os indígenas e considerados as informações disponíveis sobre a pintura. Explique por que homens usavam adornos de plumas na cena representada no quadro. Resposta: as penas são utilizadas por alguns indivíduos tapuiais porque eles participavam de uma dança, provavelmente de caráter ritualístico. Ponto na mesma linha. A própria dança e música ocorrendo em sua maior parte em contexto de ritos. Tá bom, tem. Letra C. Você acredita que representação feita por Albert Eckhout é fiel à realidade dos indígenas? Resposta: vamos lá. Os europeus tinham uma visão dos indígenas que associavam ao exotismo, ressaltando aquilo em que esses eram diferentes, sem buscar ou compreender a sua cultura. Vamos lá, pessoal. Página 54. 6. Observe as imagens a seguir que ilustram os moradias de indígenas brasileiros. Estão vendo aí dois tipos de ocas, uma diferente da outra, né? E também estão vendo aqui uma cabana, que é uma oca, né? Vamos lá, observe as imagens. É possível afirmar o quê? Resposta correta é letra C. Número 7. Sobre as características culturais das populações indígenas que habitavam as terras brasileiras na época da chegada dos colonizadores portugueses, assinale a afirmativa correta. Corretais. É a letra A e a letra E, tá?
A letra A, os grupos indígenas eram politeístas e tinham deuses que representavam fenômenos naturais. E a letra E também está correta. A rivalidade e a guerra entre os grupos faziam parte das tradições indígenas. Pessoal, assim a gente acaba aí a correção do nosso livro de atividades e agora é só esperar o segundo bimestre. Pessoal, uma boa semana, estude aí para os simulados que vão vir aí, tá? Para ter boas notas, tá bom? Pessoal, um abraço, tchau e até a próxima videoaula.